Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um programa. Estamos começando março no podcast O Corretor e semana que vem vocês já vão me ver lá em Salvador, no próximo Congresso dos Corretores do Norte e Nordeste, que o podcast O Corretor recebeu o convite da Fenacor e vai estar cobrindo e trazendo muito do nosso Brasilzão todo. Então a gente vai atravessar as fronteiras e vamos falar. E hoje a gente vai falar muito de tecnologia, desenvolvimento. Eu estou recebendo aqui o Vini e ele já vai apresentar a empresa dele para vocês e a gente vai conseguir bater um papo muito sobre isso. Mas antes, tem um bannerzinho aqui na tela, o Corretor Essencialista, o meu e-book foi lançado e nele eu conto os 15 anos de trajetória da minha empresa. Se você quer se desenvolver de uma maneira muito mais rápida e conhecer a famosa teoria da árvore, a teoria que eu criei e dedico todos os dias para minha empresa e para os meus clientes, você pode adquirir esse e-book comigo. Então, Arthur, solta aí dos bastidores a vinheta com os nossos patrocinadores e já a gente está de volta para apresentar o nosso convidado. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Pessoal, curtiram? Viram a Santa Rita? Agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. Vini, seja bem-vindo. Meu conterrâneo, né? Tá aqui, tá em Curitiba. Conta pro pessoal aí, quem é o Vini e aonde o Vini trabalha? Boa. Bom, prazer pessoal, eu sou o Vinícius, sou fundador da Brick, mas antes disso sou também curitibano. Curitibano é bairrista, né? Gosto de lidar com curitibano. Sou filho de 2 corretores de seguro. Meu pai e minha mãe são corretores, costumo dizer que tem uma relação com o mercado de seguro que é de sangue. Brinco também que antes mesmo, né, as crianças geralmente leem gibi, eu li a pólice e acho que esse é um pouquinho de mim. Legal. E Vini, já que você comentou esse fato aí dos seus pais, né, estarem no mercado de seguros, a gente já teve uma reunião, já conheço um pouquinho da tua trajetória, mas como essa conexão com o mercado de seguros te levou para a criação da Brick, né, para ter uma empresa que hoje presta serviço para muitas seguradoras também, né? Total. Cara, sabe que então, desde pequenininho, né, acabo tendo muito contato com o mercado. É natural que almoço de família, aquele churrascão, o papo que acabava aparecendo. Era o sinistro. Como é que tá aquele sinistro? E aí, fechou aquele seguro? Uhum. Então era muito natural, acho que cresci muito imerso nesse meio. E lembro assim até de alguns episódios, né? Eu ainda pequenininho fazendo as contas de quando que eu já teria voz grossa para poder ir atender telefone lá na corretora da família. E foi natural, assim, comecei a faculdade de economia aqui na Federal do Paraná e pedi para o meu pai para entender, né, um pouco o que ele fazia, para trabalhar ali na corretora. Então entrei ali ainda com 16 anos de idade e ali fiz um pouco de tudo, assim, fui aquele estagiário operacional da corretora, desde fazer cotação de seguro, atendimento de sinistro, abrir sinistro com a seguradora, fazer fechamento de mês, então fiz um pouquinho de tudo.
E aí, nessa ocasião, acho que eu sempre fui muito curioso e sempre tive essa vontade assim de construir coisas, né? E sugeria bastante coisa para o meu pai. Pô, pai, vamos digitalizar aqui a corretora, vamos pensar maior. Então, acho que a sementinha da Brick nasceu nesse momento, assim, da percepção de que o mercado de seguro mudaria nos próximos anos, assim como bancos, adquirentes se transformaram, né, tecnologicamente. E enchi bastante o saco do meu pai. Acabou que ali na corretora a gente, né, por estar muito imerso no dia a dia, não teve nenhuma iniciativa, não criou nenhum projeto, mas acho que a sementinha continuou ali. Depois, lá na frente, acho que foi isso que levou a criar a Brick. Legal, e quando você traz esse ponto, eu automaticamente faço uma conexão, né? Hoje, até para o pessoal que está nos assistindo, para eles entenderem um pouquinho, até no que vai chegar na pergunta explica um pouco para o pessoal o que é a Brick, né? E qual dor do mercado gerou a criação da Brick para ela ser um ponto de solução dentro do nosso ecossistema de seguros. Para vocês que não sabem, eu conheci o Vini lá no ITC. A gente estava bebendo da fonte da tecnologia e da inovação no mercado. Mas a gente vai falar isso no decorrer do problema. Então, Vini, o que te levou a criar a Brick e que dor de mercado ela sana aí de uma certa forma? Boa. Vamos lá. Então, imagina que a gente vende para seguradoras, né? E principalmente a nossa proposta de valor é ali para a cozinha da seguradora, né? Pro operacional da seguradora. E dentro dessa cozinha, dentro desse operacional, os processos de subscrição e de sinistro, eles são muito intensivos em trabalho manual. Então imagina que os analistas que estão lá operando, principalmente linhas mais complexas, o dia a dia deles é principalmente desde receber um e-mail ali do corretor, analisar aquele e-mail, baixar aquela documentação, analisar individualmente cada um dos documentos. Depois disso, seguir ali as tratativas, né, fazer todas as verificações daquele caso de subscrição ou de sinistro. Isso envolve muitas vezes diferentes sistemas. Ponto esses times operacionais das seguradoras, eles estão imersos nesse contexto operacional, nesse contexto manual. E burocrático, né? Muito burocrático. E o impacto disso para o corretor é uma experiência mais lenta, né? Demora para a seguradora responder se aquele caso foi aceito ou não, demora para a seguradora fazer a indenização do sinistro. Então o que a Brick faz é uma plataforma que dá autonomia para esses times de negócio dentro da seguradora, né? Os times de subscrição, times de sinistro, para que eles consigam criar e otimizar esteiras automatizadas de ponta a ponta com inteligência artificial. Então, na prática, o próprio time de subscrição, de sinistro, entra lá na ferramenta e só arrastando algumas caixinhas, né, sem precisar codar nada, ele consegue montar um formulário para receber um aviso de sinistro, ele consegue ler e validar documentos com IA, consegue enriquecer esse processo com dados de fontes externas, até chegar ali numa aprovação ou recusa automáticas. Então, resumidamente é isso. Hoje a gente opera com mais de 600 empresas a nível nacional, desde locadoras de veículo, financeiras e algumas grandes seguradoras. Legal. E quando você traz isso, né, Vini, a gente está vivendo um momento transformador dentro do nosso mercado de seguros com a nova aplicação da nova Lei Geral de Seguros, que diminuiu, digamos assim, o prazo, né, e exige uma transparência muito maior. Então, eu acho que a tecnologia da Brick, ela casa muito com o momento que o corretor está vendo, que tem muitas dúvidas, inclusive já falei isso com o público nos outros episódios, a gente está trazendo opiniões técnicas, então advogados vão participar aqui no decorrer do ano do podcast para trazer um pouco mais essa visão complexa e das novas mudanças, e que nem eu falei já, pessoal, para vocês, a gente tem que ter muita calma e muito zelo. A lei acabou de ser aplicada, já tem pontos que já estão caindo da lei no início da execução dela, então a gente está construindo uma nova forma de enxergar o mercado. Mas tecnologias como a da Brick vêm para enaltecer e agilizar isso. Não está, é que nem a gente fala, né? Não é que você está tirando o trabalho de alguém, mas essa pessoa ela está sobrecarregada. Você vai olhar hoje um analista de seguradora, ele tem uma pilha de casos a lidar que com a tecnologia da Brick fica muito mais fácil, né, Vini? Total, é 100% aumento de produtividade.
E sobre o que você falou, né, tanto da lei, mas até adiciono, acho que o consumidor, né, o cliente, o segurado e também o corretor, eles estão cada vez mais comparando a experiência em seguros com a experiência digital em qualquer outro tipo de serviço, né? Então existe essa necessidade do consumidor por ter uma experiência mais ágil, por ter uma resposta mais rápida. E acho que a lei vem como uma pressão adicional a isso, né? Eu acho que nesse primeiro cenário, o corretor de seguros ele tem toda uma parte de capacitação técnica fundamental, mas ele não é a ponta mais afetada, né? A organização mais afetada é a seguradora, que tem que se adequar, que tem que fazer um investimento, que já está preparado, o mercado já sabia, né? A lei só passou a ser executada, ela já estava aprovada desde 24, então ela passou a ser executada desde o comecinho de dezembro de 2025. Então, mas mesmo assim eu vejo que a gente aí tem fatores limitantes, né? Então, quando a gente vai falar de risco e aceitação, tem riscos que demandam o envio de um perito para uma fábrica que não é num grande centro. Total. Então, às vezes, talvez a tecnologia de uma recusa, de uma aceitação, de uma análise de um processo, feita através da IA da BRIC, pode facilitar esse processo para a seguradora ganhar esse tempo, né, Vini? Exato. E até esses casos, né, que são mais complexos, que são mais subjetivos, demandam, por exemplo, uma perícia, é muito mais complicado de automatizar um caso desse de ponta a ponta. Mas acho que o ponto é a gente conseguir automatizar aqueles 80%, 90% dos casos que são decisões binárias e que tomam muito tempo do analista. Então, é muito mais salvar esse tempo com casos que são binários para que eles possam ser aplicados nesses mais complexos, nesses que envolvem um olhar mais a fundo. Eu estava semana retrasada com o pessoal da HDI, que eles vieram fazer uma visita aqui em Curitiba e a gente estava conversando, e era a área de sinistro, né? E eles estavam me passando um dado que eu achei muito interessante. Cerca de 98% dos casos deles já estavam sendo analisados através de uma IA, onde 2% tinha erro. Então, eram 98% dos casos analisados, facilitando toda a condução. Isso daí era o processo de, não sei se já está ambientado, mas era a ferramenta para tomada de decisão de perda total dos veículos. Então, através do preenchimento do formulário, do relato do sinistro, né, pessoal? Para você que não é corretor de seguros ou está nos assistindo, e sinistro é quando você bate o carro e liga para o corretor para ele resolver o problema, quando você precisa usar o seguro. Só pelas palavras-chave, pelo envio, então, palavras eles explicando como capotamento, coluna, então eles captavam. E dentro dessa análise da inteligência artificial, só 2% precisavam sair fora dessa esteira de automatização. E aí quando a gente vai para Vegas, que nem a gente falou em outubro lá, que a gente acho que vai se encontrar esse ano de volta lá, né? A gente olha e vê que lá fora já está um pouco mais avançado. Pouco ou muito, vai. Você é da área de tecnologia, você me diz melhor sobre isso. Como que é a tua visão de lá? A gente está caminhando bem, eu acho que esse é o meu overview, né? Eu acho que a nossa indústria, ela está aí com diversas empresas como a BRIC, caminhando muito bem. Mas você acha que lá fora a demanda já é mais suprimida? Eu diria que lá fora, em alguns quesitos, eles estão um pouco à frente. No geral, acho que as seguradoras, como um todo, têm tido uma boa adesão de inteligência artificial, mas acho que pensando nos próximos 10 anos, que o que a gente está vendo agora ainda é muito a pontinha do iceberg. Assim. E que em pouco tempo a gente vai ver o coração desses processos de subscrição, de sinistro, sendo inteligência artificial. Isso tem vários impactos, mas acho que o principal deles, que é muito positivo, é que os corretores e os clientes vão ter uma experiência, né, uma resposta cada vez mais rápida, cada vez mais assertiva e que as seguradoras vão ter cada vez mais eficiência operacional. Então eu diria que sim, lá fora está um pouquinho mais avançado, mas acho que se for considerar os próximos 10 anos, a gente ainda está, num geral, na pontinha do iceberg e ainda muita coisa vai progredir. Eu me recordo que em 2024, quando eu fui para o ITC pela primeira vez, eu conversei com uma empresa de lá que operava 2 satélites da rede da Starlink. E eles usavam esses dados para fazer análise de informações de
possibilidade de chuva, para vender para mercados de plantio, para a seguradora, para calcular e mensurar, por exemplo, uma questão de estiagem, onde poderia ter um problema. E aí agora a gente começa 2026 já vendo uma inteligência artificial do Google prevendo com uma assertividade muito maior fenômenos climáticos. E aí esses dias eu fui para um churrasco com os amigos, os caras, pô, mas por que você tá vendo isso? Eu falei, cara, porque afeta o meu mercado. Os caras, cara, você vende seguro? Eu falei, exatamente, mas o meu cliente que é do agro vai ser automaticamente impactado e você do residencial também, porque se a seguradora conseguir prever, como a gente vê as seguradoras fazendo plano de contingência, envio de veículos automático, é até um trabalho social que o mercado de seguros acaba fazendo. Então, quando a gente olha, a gente vai captando e vai vendo cada vez mais o uso da inteligência artificial, das ferramentas, mas, como eu sempre falo, e acho que aí você deve concordar comigo, o ser humano ainda é o centro da tomada de decisão, as ferramentas só são uma forma da gente conseguir acelerar e destravar esses motores que ainda existem, né, Vini? Total. E até, cara, sobre esse ponto, né, acho que é uma preocupação que sempre aparece, né? Será que a inteligência artificial vai substituir, né, todo o trabalho humano? E, na minha opinião, não. Como você falou, vejo muito mais como uma ferramenta para acelerar a produtividade do que algo que vai substituir 100% o papel humano, né? E se a gente pegar outras revoluções tecnológicas, né, a gente também teve esse receio. Será que na Revolução Industrial as máquinas vão substituir o trabalho nas indústrias? Na prática, o que aconteceu foi que a produtividade aumentou e, por consequência, gerou mais emprego. Claro, tem uma transição do tipo do emprego, mas o resultado final é mais produtividade, mais emprego. Então, eu acredito nisso. Legal. E se a gente for falar ali no primeiro trecho que você comentou, muito do que a Brick faz, né? Se a gente fosse olhar de uma forma simples e prática para o corretor de seguros entender, né? Como que a Brick ajuda a tomada de decisão de sim e não para facilitar a vida daquele analista e que chegue na ponta uma resposta mais rápida? Não vai contar o segredo todo da Brick para não entregar, para não virar espionagem comercial aqui, né? Uhum. Mas como que vocês fazem isso e o que vocês procuram desenvolver nesse sentido de ajudar as seguradoras? Uhum. Então, acho que tem vários pontos que a depender, de novo, dos ramos, do porte da companhia, mas que afetam a experiência do corretor. E aí um exemplo muito simples, documentação. E aí falo ainda da experiência lá na corretora, era muito comum a gente enviar uma documentação e por acaso o cliente mandou uma documentação equivocada. Era para ele mandar um documento, um comprovante de endereço, ele mandou um comprovante, uma certidão de casamento. E fica naquele vai e vem de e-mails, né? Putz, não era esse documento, o documento está errado. Com a nossa solução, uma das validações que a gente faz já no formulário ali no portal do corretor, no portal do segurado, é essa validação se aquele documento que está sendo anexado é de fato o documento que a gente espera, se ele está dentro das políticas aqui da seguradora, né? Do que a gente espera de prazo, de validade. Então esse é um exemplo. O outro exemplo as seguradoras estão constantemente aprendendo sobre o processo de subscrição. Então é muito comum o corretor chegar lá para a seguradora e falar, por que o meu cliente aqui não está sendo aceito? Pô, é um bom cliente, eu entendo que esse risco aqui deveria ser aceito. E a seguradora muitas vezes ela tem essa informação, mas ela não consegue aplicar isso, né, no motor de subscrição dela, porque é muito complexo, porque demanda TI. Com a nossa solução, o próprio time de negócio da seguradora, né, o time de subscrição, consegue ir lá e configurar essas regras. Então, recebi o feedback do corretor, já aplico automaticamente. Então, esses são alguns exemplos de como a gente consegue impactar ali positivamente a experiência do corretor. Legal. Pessoal, para você que está nos assistindo, a gente vai rapidinho para um break e já a gente está de volta aqui com o segundo bloco do podcast O Corretor com a Brick, para a gente falar muito sobre inovação, inteligência artificial e principalmente novas soluções e novos horizontes para o nosso mercado de seguros. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros.
Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. E aí, pessoal, já deve ter dado um tempinho de você tomar uma água, então antes de você continuar nos assistindo, clica aqui no sininho, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a gente a chegar cada vez mais dentro da casa dos corretores, dos consumidores de seguros. E se você for corretor, aproveita e já clica aqui no banner e adquira o meu e-book, onde você vai poder desenvolver a sua corretora muito mais fácil e de uma forma muito mais rápida, porque nele eu mostro como eu construí a minha empresa de 15 anos e eu vou dar os maiores segredos para você construir e ter uma corretora de valor e cada vez mais grande. Vini, vamos continuar falando então sobre desenvolvimento 2026, a gente estava falando ali já no primeiro bloco de IA, de tecnologia. Eu quero que você traga essa visão para a BRIC, né? Os investimentos, como que a BRIC vai passando, como que é o movimento que a BRIC também está vivendo, porque eu te conheci finalzinho de 2025 e a gente já tem acompanhado aí nos portais sempre notícias sobre a BRIC, sobre investimentos que estão ocorrendo, desenvolvimentos de novas etapas, novos produtos. Como que está o overview aí para o ano de 2026 da BRIC? Ótimo. Então, assim, sobre momento de empresa, né? A gente começou lá em 2021, então está com 4 anos e meio aí de empresa. E ao longo desses 4 anos e meio, nós captamos 2 rodadas de investimento. Uma primeira, uma rodada pré-seed lá em 2023 e uma segunda, mais recente, no comecinho de 25, uma rodada seed, uma rodada de 5 milhões de reais. Nessa, a gente, enfim, fala com super orgulho também, a gente trouxe um investidor de fora, lá do Vale do Silício, também alguns investidores locais, a Honey Island, que é aqui de Curitiba, associada ao eBanks, que é um unicórnio, um super case de tecnologia aqui da região. E olhando para frente, a gente está super animado de novo, né, com inteligência artificial e com o momento que a gente está em inteligência artificial. A gente acredita que nos próximos anos inteligência artificial vai assumir um papel central dentro desses processos críticos de seguradora. E para que isso aconteça, a seguradora precisa de um ambiente que centralize todo o contexto, todos os dados, todas as ferramentas necessárias para automatizar esses processos que são críticos, que exigem muito controle, que exigem muita governança. E é justamente isso que a gente está construindo. Indo mais para o tangível, uma coisa que está no nosso roadmap de produto desse ano é tornar o sistema não só inteligente, mas sugestivo. Tá. Então, que ele consiga, na medida em que o processo de subscrição, por exemplo, está acontecendo, que ele consiga sugerir, com base no conhecimento embarcado que ele tem, lá para o subscritor, olha, e se você mudasse essa regra? Isso não melhoraria tanto aqui a tua aprovação? Tantos corretores iam vender X% a mais, por exemplo? Sim. Então, acho que essa é a nossa grande aposta aí dos próximos meses, tornar esse sistema não só inteligente, mas principalmente sugestivo, para que ele consiga evoluir de forma contínua e de forma autônoma.
Legal, e aí eu vou te fazer uma provocação, acho que talvez te coloque um pouco numa saia curta aí, mas eu acho que é legal a gente fazer essa brincadeira. Você comentou dos teus pais, eu oriundo também de uma corretora familiar, a gente passa por algumas dificuldades ainda porque o mercado de seguros ele é muito conservador e tradicionalista. E quando a gente pega pessoas já aí da nossa faixa etária, eu arrisco dizer que você é mais jovem do que eu, então você ainda tem uma cabeça um pouquinho mais ainda para frente. E a gente encontra barreiras, né? Pô, você tá falando de toda uma tomada de decisão que eu imagino que se a gente tiver agora aqui, quem sabe, um atuário assistindo, ele falou, cara, mas esse cara tá desenvolvendo um negócio que talvez acabe com a minha profissão. Mas a gente já voltou a falar, pessoal, o atuário vai continuar existindo, mas por que não o atuário utilizar informações ou, né, o regulador de sinistro, utilizar da tecnologia para facilitar o seu dia a dia? E aí nessa pegada, eu acho que o primeiro bloco evidencia exatamente isso que você falou. Como vocês veem, principalmente as seguradoras, porque a gente, se for olhar ali, os cargos de CEO são ocupados por pessoas de uma idade mais elevada, com experiência profissional, né? As novas empresas do mercado que saíram agora de sandbox já vêm com um perfil mais arrojado. A gente pode pegar o Beto da Darwin, para citar aí, que já é um profissional que ocupa um cargo e é uma pessoa muito jovem. Temos a Camila da Pier também, que está à frente da operação e é de uma idade mais próxima da nossa. Eu acredito, e aí você me corrige se eu estiver errado, a aceitação vai mais fácil nesse tipo de empresa, ou o mercado segurador não está com preconceito para essas soluções. Na verdade, eles estão pedindo cada vez mais. Qual que é a tua visão disso? Ótima pergunta, cara. E até eu brinco assim que uma das perguntas que eu mais recebo é quantos anos eu tenho. Né? Já me perguntaram também, pô, você é estagiário da Brick? Mas eu acho que esse é um preconceito que a gente tinha, que a gente carrega ao longo do tempo, mas isso tem mudado bastante. Eu acho que as seguradoras, sim, elas buscam otimizar por segurança, afinal é um negócio que envolve muito dinheiro, né? O que as seguradoras acumulam em prêmios é um valor muito alto, é um mercado muito regulado, então é natural que o processo de entendimento de novas tecnologias e o processo de adoção de novas tecnologias, ele precisa ser muito cauteloso. Mas a gente tem rodado bastante no mercado e a gente tem visto um apetite muito grande por inovação. E até acho que o ITC mesmo é uma prova disso, né? A gente teve a maior comitiva brasileira aí de seguradoras lá no ITC, mais de 100 executivos de seguradora tiveram lá presentes porque estão buscando inovação. Eles sabem que o cenário está mudando, que as coisas estão se transformando e acho que existe esse apetite. E é natural uma cautela e uma minúcia assim, para entender no detalhe como fazer isso da maneira certa pela complexidade do setor. Mas a gente tem visto algo bem positivo assim, em termos de inovação. E eu acho que para o pessoal que está nos assistindo aí, talvez vocês não saibam disso se vocês não forem do mercado ou se você não for um corretor que busca muito desse tipo de informação. Mas hoje, um dos motivos, né, não vamos dizer um dos principais, porque colocar como principal é muito volátil, que aumenta o seguro é a questão de fraude. E a gente hoje ainda identifica no mercado, acreditem vocês ou não, casos que comprovadamente são fraudes e que a seguradora arca com risco porque ela ainda é ineficiente em ter uma base de argumentação para negar de uma maneira sustentada. Aí a gente volta para o ponto de falar de nova lei geral de seguros, onde a seguradora agora já tem uma obrigação inicial de falar o porquê iniciou uma investigação. Não é mais abstrato, né? Não vai ter mais aquela carta de pausa técnica que era utilizada antigamente, falando, está pausado o processo porque a gente está investigando. Ela já vai ter que falar, olha, estamos investigando porque suspeitamos que você estava dirigindo embriagado, ferindo o contrato. Então, assim, isso daí eu vejo que também é uma possibilidade de você destravar a interação do analista que está lá na esteira entre, peraí, esse processo eu não preciso mais deixar ele parado. A gente tem algumas questões, comentei no episódio com os corretores ali no finalzinho de fevereiro.
de LGPD, que ainda pega muito para a utilização de imagens. O Brasil já tem uma questão de câmeras posicionadas, que já as seguradoras já usam para verificação de sinistros de uma forma, mas é uma amostragem muito pequena ainda, né, Vini? A gente tem muito a construir nesse mercado, né? Total. Você tocou num tema que é super importante, que é esse de prevenção à fraude. O que acontece hoje? Muitas vezes, os bons segurados pagam pelos maus, né? Então, a seguradora ela precisa ter um SLA um pouco mais estendido para olhar todos os casos a fundo, e aí, de novo, com um trabalho manual, numa análise manual, porque existem alguns fraudadores. E aí, os bons são prejudicados pelos maus. Então, acho que esse é um ponto. Segundo ponto, imagina que o analista da seguradora ele está lá analisando 30, 40, 50 casos com, de repente, 5, 10 documentos cada um, todos os dias. Esse cara está sobrecarregado e ele está suscetível a erro. O erro humano ele é natural, Sim. Ainda mais nessa volumetria. E, de novo, tempo, né? E acho que essa é uma aposta também muito forte nossa, que inteligência artificial pode mexer bastante esse ponteiro. Pode, de novo, devolver uma boa experiência para aqueles clientes que são bons e só separar aquele joio do trigo, separar os casos que são ruins dos casos que são bons, para que o analista consiga focar só nesses e salvar tempo. Você estava falando e eu estava lembrando de um dos dias que eu estava indo para o ITC, eu não sei se eu comentei isso contigo lá. Foi acho que no segundo dia. Eu estava indo e peguei um Uber, né? Peguei um Lyft lá. Não vou fazer propaganda pro Uber, vou fazer pro Lyft, né? A gente vai para lá, a gente patrocina a gente. E eu entrei no evento, a gente indo pro Mandala Bay, e a motorista perguntou: tá indo pro evento, né? Eu falei: tô indo pro evento. Tá falando inglês, não vou falar inglês aqui pra... E aí ela olhou: do que é o evento? Eu falei: de seguro dela. Você também é dessa indústria? Daí eu falei assim: sou? Porque essa é uma indústria que rouba o dinheiro da gente, a gente bate e aí não paga. No momento eu olho pro lado, minha sócia, né? Eu olho e falei assim: caraca. E a gente lá no Brasil tem essa visão que só o brasileiro pensa assim. E aí eu, como bom comunicador, falei: mas por que você tá falando isso pra mim? Não, porque, bateram no meu carro e eu nem era culpada, e aí eu tive que pagar minha franquia, e aí aqui, eu não sei se é igual no Brasil, mas o meu seguro dobrou, e eu fiquei com prejuízo do carro, mais o valor que eu tive que pagar, e meu seguro aumentou. Aí a gente saiu do Uber, e eu olhei pra minha esposa e sócia e falei assim: até aqui. E aí, é um ponto que a gente faz, que a gente às vezes traz isso aqui para dentro do Brasil, que é um ponto complexo da gente entender, e claro, são distinções culturais, né? A segurança no evento lá, ela estava reforçada, e aí eu fui conversar com o Pascoal, né? Eu falei: Pascoal, tá mais reforçado. Ele falou: cara, que tá passando um momento conturbado aqui. Aí você automaticamente lembra de uma experiência como essa, e você vê que pode ser que lá esteja mais desenvolvido, mas os problemas acabam sendo meio que semelhantes. Até porque, se a gente olhar os nossos contratos de seguros, eles são formados numa base europeia e americana de desenvolvimento de regras, né? Furacão até um tempo, ciclone, que todo mundo fala: essa cobertura no residencial, pra que isso, né? Agora, a gente está vendo aqui no estado do Paraná, já no finalzinho do ano e começo do ano, já foram 2 fenômenos que a gente viu e que impactam significativamente, né, Vini? Então, são pontos que é legal a gente conversar e trazer isso para o nosso mercado de desenvolvimento também, de tecnologia principalmente, né, Vini? Total, não, e ótimo exemplo. Eu acho que o brasileiro tem muito essa síndrome de vira-lata muitas vezes, né? De achar que aqui é ruim e todos os outros lugares são bons. E o ITC serviu como um bom exemplo também para a gente, para perceber que não, que também tem muita coisa ruim na indústria americana, muita coisa, inclusive, que o Brasil é muito melhor. E a gente provém, eu acho que aí é a grande sacada, né, por exemplo, da BRIC, é que as seguradoras, às vezes, elas gastavam em dólar, né, e elas podem ter uma solução caseira, vamos dizer, tá dentro aqui, para ser uma solução para as grandes empresas também. Deixar essa síndrome do vira-lata, essa questão que a gente tem, é um hábito que é um jargão popular aqui, o jeitinho brasileiro.
Não, gente, todo lugar existe, digamos, a desonestidade, o erro em estar provendo a solução da forma correta. Então é bom a gente também se colocar como uma posição de destaque e mostrar que a gente também pode prover soluções para eles, né, Vini? Total. A gente compete em alguns casos com alternativas de fora e além, né, da barreira do dólar, tem a questão linguística, né, o suporte e o distanciamento que isso gera. E o nosso país é cheio de jabuticabas brasileiras, né? Cheio de nuances, cheio de especificidades. Então a gente procura ser muito bom em resolver essas jabuticabas para o mercado local, para se diferenciar de players externos. Isso é uma vantagem competitiva que vocês têm, porque no primeiro ano que eu fui, um dos meus grandes pontos, porque a gente faz toda a parte de cobertura, mas é uma ótima, excelente oportunidade. Eu sou um dos poucos corretores brasileiros que estavam lá. Ano passado, se tivessem 10 corretores, eram muitos. Né? Um abraço até para o Vitor Bezerra aqui do interior. Também mais um paranaense, né? Vão ser mais barristas de volta. Estava lá com a gente. E a gente olhar esse cenário na perspectiva do corretor, de entender tudo que está passando. E aí eu questionei muito eles, né? Eu falei, poxa, mas eu tô vendo tanta tecnologia aqui no ITC, que vocês estão em contato com as empresas da América Latina, né? Com o Grupo Latam. E por que eu não tô vendo isso no mercado brasileiro? Aí entram as jabuticabas. Aí, para nós, isso torna-se uma oportunidade de vendas, porque a gente entende a forma. E os contratos, assim, muitos deles não vêm para cá pelas questões de especificações técnicas, mudanças regulamentais, que o jeito brasileiro leva a assinar um contrato de uma forma, e isso acontece também internamente, não é só de fora para dentro, mas numa frequência que afeta uma operação, que você estipula um budget, um fee, que vai interferir, e aí quando você dolariza isso, você dá uma volatilidade que aquela empresa fala, tô fora do projeto, né, Vitor? Total, exato. Enquanto você falava, aí até mudando um pouco o tema, né, mas lembrei, acho que é legal a gente resgatar, você comentou, né, sobre a presença do corretor lá e associado a esse tema de IA, acho que também é uma preocupação do corretor, será que a inteligência artificial pode me substituir, né, pode assumir o meu papel? E acho que o corretor, o mais precioso que ele tem ali na mão dele, é o relacionamento com o cliente, né? A possibilidade de almoçar com o cliente, a possibilidade de conhecer a fundo a família do cliente. Isso é insubstituível, assim. E acho que é só um ponto que eu lembrei agora e queria destacar. Não, e foi muito legal, porque eu fiz uma reunião faz umas 2 semanas com o LinkedIn, né? Pô, chegou um pessoal querendo falar de lead comigo. E aí eles perguntaram, pô, mas você não compra lead? Pô, você tem uma corretora e tal? Eu falei, cara, não, difícil eu comprar lead. Daí ele, mas por quê? Teu funil de venda é bem desenhado? Eu falei, meu funil de venda é assim, tal. Daí o cara, teu funil de venda tá bem desenhado. E por que você não compra o lead? Eu falei, porque assim, legal, eu posso comprar um lead de alto? Posso. Mas a partir do momento que eu tô comprando um lead de alto, provavelmente eu tô comprando um lead que tá buscando preço. Já participei de rodadas de parceiros que me ofereceram leads, todos. Eu entrava em sistemas de seguradoras que hoje mostram pra gente, tá? Segurados. A gente sabe quantas cotações vocês fizeram e isso prejudica, inclusive, o score de vocês. A gente sabe exatamente esse número. E aí eu falei, mas daí não é a minha vantagem competitiva, não é o cliente que eu quero, né? E, cara, fiz uma reunião de 2 horas com essa pessoa. E ele tentando me convencer a comprar leads e eu refutando educadamente ali, até por enxergar a possibilidade da empresa dele num modal diferente da compra de lead, que eu achei interessante, que a gente avançou com a reunião por isso, porque senão eu já teria encerrado. Mas aí me traz o questionamento do entender o lead e entender a tecnologia. E aí, fazendo um contraponto com o que você fala da BRIC, quando você fala em análise de dados, em facilitação de execução de cadeia de processo, eu não consigo esquecer, por exemplo, para mim, um dos maiores eventos, digamos assim, que a gente pode olhar para uma esteira de produção, né? Todo mundo acha o McDonald's lindo quando a gente vai falar, mas aí quando você vai para fora com esse Five Guys, que tem um conceito de 5 pessoas fazendo e que você dificilmente vê fila, porque você
coloca dentro de uma esteira, aí fazendo, né, dando esse 180 para a gente trazer para o nosso mercado, por que não usar desta tecnologia para facilitar o dia? E aí faço a ponte final. Você fala do corretor. Então, assim, o corretor, eu não estou mais usando esse termo. Eu tenho falado que eu sou consultor. Porque o corretor, para mim, hoje, ele virou esse tirador de pedido. Esse cara que está oferecendo, mas ele não sabe se o filho do cliente nasceu, ele não sabe se o cliente mudou de empresa, muitas vezes ele não sabe se o cliente dele tem uma empresa e tem aquela oportunidade. Então, por que não utilizar de recursos com a inteligência artificial para você conduzir uma conversa, você produzir um prompt? Eu falo, gente, eu produzo muitos dos prompts que eu vou abordar os clientes, claro que tentando, né, nunca entrar só com o prompt para não se tornar impessoal, porque por mais que você peça para a inteligência artificial gerar algo para você, a pessoa te conhece às vezes há 10 anos. Ela conhece teu pai, corretor de seguros, há 10 anos. Se chegar uma mensagem de inteligência artificial, ela vai saber que não foi o seu pai digitando, não foi o áudio mandado. Mas por que não utilizar essas ferramentas, como a Brick oferta essa solução de dados para seguradoras, para otimizar e permitir que você possa ir almoçar com o seu cliente, que você possa visitar, que você possa ver que isso eu faço muito, tá? Vou dar uma dica de ouro para vocês. Cara, eu vou fazer uma abordagem de seguro de vida, eu entro no perfil, eu entro no LinkedIn, eu peço para IA com o nome dele para fazer uma análise de posição de empresa, se ele mudou, se ele teve filho, e aí a entrega, tá, pessoal? Tá aí os dados, se ele tiver um perfil aberto, se você compartilhar o perfil, ela te traz um resumo ali. No sentido de, quando eu vou fazer a abordagem do seguro de vida, eu já chego para ele, parabenizando ele, pô, legal, eu vi que faz 3 meses que você mudou. Ou, por exemplo, eu poderia chegar aqui pro Vini e falar, pô, Vini, legal, eu dei uma olhada aqui no roteiro que eu montei para você, vi que vocês passaram por uma rodada de negócio, parabéns pelo investimento, captaram mais recursos aí para produzir esse conteúdo. O Vini vai estar muito mais receptivo a ouvir a minha proposta do que se eu só chegasse e falasse, ô Vini, quero fazer o seguro da Brick, de todos os funcionários da Brick, dane-se teu pai, cara, ele não vai mais cuidar dessa carteira aí, porque eu quero fazer isso. No momento que eu mostro, que eu demonstrei o interesse, que eu conheci o cliente, é feito. Então, volto a dizer, e eu acho que aí o Vini vai concordar comigo, eu acho que a gente está muito longe, principalmente porque a gente fala hoje de IAs generativas, nenhuma IA ainda é autônoma. Falaram que tem uma rede social que as IAs estão conversando, né? Não sei se é fake, se é verdade, mas como eu falo, essa daí eu peguei com o meu amigo Henrique Karolensky, né? Que eu já trouxe aqui no podcast. Eu sempre trato eles bem, dou bom dia, boa tarde, boa noite. Tento ser educado, porque se for para escolher alguém para eliminar lá na frente, talvez eu esteja mais pro final da fila, né? Mas, Vini, obrigado pela conversa, cara. A gente seguiu aí o programa. Eu acho que é uma oportunidade no decorrer. A gente está começando o ano, a gente vai ter a oportunidade de conversar outras vezes aqui em Curitiba, lá em Las Vegas. São Paulo, em maio, nós estaremos lá no Insurtech Brasil, né, Vini? A Brick está apoiando, inclusive, o Insurtech, né? Sim, somos patrocinadores, estaremos lá. E com stand, então fiquem à vontade, quem também estiver por lá, para nos conhecer, visitar, bater um papo. Eu acho que vale a conversa. E se vocês decidirem embarcar com a gente em Vegas, né? Eu não vou contar, mas o último dia é sempre especial, né, Vini? Muito especial. É muito especial. Vini, obrigado pela tua vinda aqui ao podcast. Cara, obrigado pela conversa. Obrigado por mostrar esse mundo mais tecnológico, de novas oportunidades e também de mostrar a Brick para o mercado para quem ainda não conhece. Que eu acho que vocês já estão bem conhecidos aí pelo que eu tenho ouvido falar. Sempre um prazer. Obrigado, Léo, pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição. E obrigado pelo papo, foi muito bom. Show de bola. Pessoal, para você que nos acompanhou, uma excelente noite, fiquem com Deus. E olha, semana que vem tem mais podcast O Corretor e eu tô esperando vocês comigo. E ó, clica aqui, se inscreve para você não perder nada sobre o mercado de seguros e desenvolvimento profissional, pessoal e de tecnologia, sempre no podcast O Corretor. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba.
Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem as seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.